Graça e paz, meus amigos, meus irmãos. Hoje eu tenho uma palavra especial para vocês. Uma palavra que vem diretamente do Senhor para as nossas vidas. Esta palavra está no livro do profeta Isaías, capítulo 1, versos de 18 a 20. Diz assim a palavra de Deus: Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Quantas vezes as pessoas repetem uma frase muito comum: para mim não tem mais jeito. Ou até, o mundo vive repetindo: pau que nasce torto, morre torto. Muitas pessoas se entregam às práticas abusivas, muitas vezes, porque acreditam não haver mais nenhuma esperança, não haver mais nenhuma esperança de mudança de vida, não acreditam mais que possam mudar. Mas graças a Deus isto não é verdade. Isto é a criação da mente humana, isso é uma criação do momento emocional da pessoa. Não há ninguém com uma situação tão difícil que Deus não possa solucionar. E também não há ninguém que seja difícil demais para que Deus não transforme a sua vida. O perdão e o amor de Deus são maiores que qualquer pecado que exista no mundo. Mas as pessoas acreditam e se deixam dominar por esses pensamentos e pensam até que Deus não está dando atenção, que Deus não se importa com eles. Bom, a mancha vermelha do nosso pecado, aquele pecado mais forte, mais agressivo, mais difícil, pode ser apagada pelo perdão de Jesus, pelo sacrifício de Jesus Cristo, deixando-nos absolutamente limpos. O que temos que ter no coração é que Deus tem um melhor convite para cada um de nós. Deus tem um melhor convite para o homem. O nome Isaías, o profeta Isaías, significa o Senhor deu salvação. Talvez os seus pais tenham lhe dado esse nome para expressar a gratidão pela bênção do seu nascimento, pelo grande nascimento, pelo nascimento do seu filho, e colocaram esse nome em homenagem, em gratidão ao nosso Deus. E este nome se enquadra perfeitamente com o caráter e com o ministério do profeta Isaías. Sua pregação foi governada o tempo todo pelo tema que só o Senhor salva e que os esforços humanos muitas vezes e quase sempre são vãos. Os esforços humanos para tentar solucionar os problemas, como eu falei no início, são vãos. Isaías ficou conhecido como o profeta evangelista. Isaías, durante o seu ministério, ele pregou no período do rei Uzias, no período do rei Jotão, no período do rei Acaz, no período do rei Ezequias. Isaías era um homem culto, era um homem de influência na corte real. Isaías era um homem bem conhecido e um homem bem respeitado naquela época, mas tudo isso aconteceu muito mais de 700 anos antes de Cristo. Nós estamos diante de um texto que nós lemos, o texto de Isaías capítulo 1, de 18 a 20. Nós estamos diante de um texto que retrata o julgamento de um povo pecador. E é aqui neste ponto dos escritos de Isaías que nos deparamos com uma advertência de que a obediência é melhor do que o sacrifício. A obediência a Deus é melhor do que o sacrifício. Infelizmente, muitas pessoas ainda não entendem isso e acreditam que fazer algum sacrifício pode beneficiar a sua vida ou alcançar as bênçãos de Deus. Em primeiro lugar, nós olhamos para o texto. O profeta apresenta um apelo que vem do Senhor ao seu povo. Ele diz: Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, conforme o versículo 18 que já lemos. Ou seja, venham cá, vamos discutir esse assunto. E estas palavras vindas de Deus representam um convite especial
para o povo, o seu povo, o povo de Israel, o povo hebreu, e também representa para as nossas vidas um convite de perdão, um convite para um diálogo. E estas palavras constituem um novo começo, constitui um início de uma nova vida, quando o Senhor nos chama para conversar, nos chama para dialogar, para tratarmos de assuntos importantes referentes à nossa própria vida. O Senhor apresenta o perdão sobre o pecado, mesmo que esse seja manchado pelo sangue, seja manchado pela dor, seja manchado pela angústia, seja manchado por aquilo que muitas vezes nós nos envergonhamos. E isso está aqui nesse convite. É uma oferta de perdão completa pelo pecado cometido. É um chamado ao arrependimento. Aí está o sentido desse convite. No Salmo 130, nos versículos 3 e 4, o salmista escreve: se observares, Senhor, iniquidade, quem, Senhor, subsistirá. Naturalmente, nem todas as pessoas se beneficiam. É necessário que nos acheguemos a Deus com o nosso pecado, com nossa culpa, com nossa falha, com nossas limitações. É necessário que estejamos diante de Deus, pensando e reconhecendo que somos limitados e que dependemos da mão de Deus. Em segundo lugar, Isaías mostra o poder da palavra de Deus como uma espada de dois gumes. Vida eterna ou morte eterna. São essas duas posições que ficam claras aqui nas palavras do profeta. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor da terra, mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada. É isso que diz a palavra de Deus nos versos 19 e 20. O futuro da nação, naquele momento, seria decidido de acordo com as atitudes dos israelitas em relação à oferta da graça e do chamado ao arrependimento. Dependeria muito da vida de cada um, dependeria muito da decisão daquele povo, ou escolher o melhor caminho ou preferir seguindo para a morte. É isso que o profeta deixa claro aqui diante dessa situação. Essa foi uma proposta de Deus para o seu povo, uma proposta agradável, uma proposta ideal para o seu povo. Esse foi um momento de reflexão diante dos erros cometidos contra Deus. E isso nós temos que ter em mente, os erros que nós cometemos diante de Deus e contra Deus. Nós temos a tendência de cometer erros, falhas e imperfeições, e é justamente contra Deus que esse erro acontece. A bênção e a maldição estavam diante do povo de Deus, continua diante das nossas vidas. O convite foi feito naquela época através do profeta Isaías, continua de pé nos nossos dias. O convite para nos aproximarmos de Deus, buscarmos de Deus e aprender a caminhar com o Senhor. Bom, pau que nasce torto, nem sempre morre torto. O ditado diz que sempre morre torto, mas nem sempre morre torto. Deus apresenta seu perdão independente do grau do seu pecado, independente mesmo que seja vermelho pelo sangue, que seja vermelho pela dor, pela angústia, pela vaidade. Entretanto, Deus quer que haja arrependimento no nosso coração, como escreve o salmista. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, diz o salmista, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. E o salmista conclui: confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a iniquidade e o meu pecado. Salmo 32, versos de 1 a 5. Deus tem o melhor convite para o homem. Deus tem o melhor convite para cada um de nós. E neste momento eu faço o convite também a você. Pare um pouco, pense, fale com Deus.
Coloque diante de Deus a sua vida, o seu coração, através de uma oração. Deus está pronto para te perdoar. Deus está pronto para te abraçar e te dar uma nova vida. Que Deus nos abençoe.